Lante, caro advogado, estamos aqui com o grande Almir Reis, um advogado de renome nacional, que mobiliza a nossa categoria em todos os estados, super respeitado, e o tema é vigilantes e advogados. Doutor Almir Reis é diretor de atuação judicial e parlamentar, é amicus curiae em vários processos, tanto no STJ quanto no STF, né? Ele é diretor do IBDP, de Atuação Judicial e Parlamentar, e também é sócio, professor, palestrante do ICDS Connect, que inclusive tem um evento aí em breve, muito interessante. Doutor Almir Reis, muito obrigado por gastar um tempinho para nos explicar, para contar para a gente quais são as novidades do tema 1209 lá no STF, doutor. Meu querido irmão Ricardo Souza, é sempre um prazer atender um convite seu. Essa é uma temática que mexe com o coração dos vigilantes do Brasil todo, que estão inquietos, que estão ansiosos, estão ali na ansiedade por novidades, e toda vez que consultam lá o processo, esperando a data, a pauta para julgamento, que não visualizam a data, entram ali nessa inquietação que tem sido algo recorrente, não só, na verdade, em Brasília, onde está o processo atualmente, mas em todo o Brasil. Eu fiz contato recentemente com o gabinete do ministro Nunes Marques, já que, na verdade, eu estou habilitado pelo IBDP, sou um dos advogados que representam o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário nesse processo, no Supremo Tribunal Federal, para entender exatamente o momento, o time exato para a pauta desse julgamento, já que muitos e muitos vigilantes do Brasil todo estão continuando a exercer atividade que coloca em risco ali a sua integridade física pela falta de julgamento do processo, uma vez que essa tese já foi vitoriosa em vários tribunais regionais federais, é uma tese que foi avalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e considerando a repercussão geral, muitos processos no Brasil todo estão suspensos, aguardando aí esse posicionamento do STF. O gabinete do ministro Nunes Marques, ele nos informa que, assim, não obstante aparentemente não haja ali movimentação formal na consulta processual, que esse processo internamente tem sido trabalhado, e vai haver ali decisão inicialmente com relação aos pedidos de habilitação de outras entidades, como amigos da corte também, para que no momento posterior, na sequência, a gente tenha ali uma solicitação de pauta para julgamento. Então, ainda não há data específica, nenhuma pessoa do gabinete tem essa autonomia para trazer de imediato as informações, olha, vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em junho. O gabinete só dá informações para as partes e advogados que estiverem formalmente habilitados no processo judicial, o que é o nosso caso, na condição de amigo da corte pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então, de uma forma geral, Ricardo, o que eu tenho assim de novidade para passar é que, previamente à pauta para julgamento, a gente deve ter, antes, a apreciação do deferimento ou indeferimento dos pedidos de habilitação como amigo da corte das entidades que fizeram petição. Uma delas agora, inclusive, no finalzinho de janeiro, atravessou petição solicitando a contribuição, a colaboração para o julgamento na condição de amigo da corte. Então, se você me perguntar uma estimativa de julgamento, eu acredito, estou muito confiante que ainda no ano de 2024 a gente deve ter novidades com relação a esse julgamento. Então, eu trago um alento, porque na próxima semana, dia 28, eu vou estar acompanhando em loco o julgamento da revisão da vida toda, que também é uma temática de grande relevância para toda a advocacia previdenciária brasileira, para segurados da Previdência ali que se amoldam, se encaixam naquela tese da revisão da vida toda, e eu vou aproveitar a oportunidade de estar em Brasília, vou mais uma vez ao gabinete, fisicamente dessa vez, tentar conversar com os assessores, provavelmente não vou conseguir conversar com o ministro sobre essa questão específica, porque não tinha agenda para essa data coincidindo com minha ida a Brasília, mas a perspectiva, Ricardo, assim, primeiro de a manifestação com relação aos pedidos de habilitação, num segundo momento, a pauta para julgamento, e num terceiro momento, o julgamento efetivo do processo. Se você me perguntar sobre o mérito, eu posso aqui, na verdade, ali dar minha opinião sobre o que deve acontecer, mas é muito mais de achismo num primeiro momento, porque assim, o Supremo ele tem liberdade para rejulgar essa matéria, já que ele entendeu. E qual é a sua opinião? Eita, é minha Aproveita opinião. E depois me conta o seguinte, Nunes Marques relatou papel lá importantíssimo. Como ele pode nos ajudar ou como ele pode nos atrapalhar?
Olha, eu acho que a forma como o Nunes Marques vai se manifestar nesse processo, o que ele vai fazer no dia 28 de fevereiro, agora, no julgamento da revisão da vida toda, pode deixar ali no ar o que vai acontecer também com relação aos vigilantes. Eu, honestamente, acredito, eu já falei isso em outros momentos, que o Supremo é um tribunal essencialmente político também. Logicamente, a questão é jurídica a ser resolvida, se há compatibilidade ou não com a Constituição da aposentadoria especial, tendo como referência a submissão de risco à integridade física. A questão, logicamente, é a jurídica, mas tem uma questão econômica de fundo muito forte, porque os argumentos do lado adverso, do INSS, são sempre no impacto de que o acolhimento da tese poderia levar o Brasil ao caos, poderia ruir o modelo previdenciário em razão do impacto financeiro que o deferimento desse pedido, né, do tema 1209, poderia trazer. Então, a forma como ele vai se manifestar no processo da revisão da vida toda, eu acho que pode deixar uma pista muito boa também com relação ao que ele vai fazer no 1209. E o porquê? Eu acredito que, se estivesse na constância ainda do governo anterior, havia uma tendência muito forte dele ter uma postura mais conservadora, no sentido de proteger ali o erário público, no sentido, eventualmente, de dar uma valoração ainda mais forte aos argumentos econômicos que são trazidos pelo INSS, pela Procuradoria Federal no processo. Como ele foi nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro, o Bolsonaro não está mais à frente da presidência da República, eu acredito, e sem jamais dizer que ele não seria independente antes, mas eu acho que a independência dele nesse julgamento, já que, de alguma forma, é um outro partido que está no comando, é um outro presidente da República, eu acho que ele vai ter uma independência muito grande. Então, assim, pedidos ali que poderiam ter uma conotação política, que poderiam acontecer nos bastidores, não vão ter, eventualmente, o mesmo peso. Então, eu acho que o voto do Nunes Marques pode surpreender positivamente no tocante à revisão da vida toda, e acho também que pode surpreender positivamente no tocante ao 1209. Então, acho que vai ser deixado uma pista no julgamento do tema 1209 pelo Nunes Marques, e acredito que a gente pode ter uma surpresa positiva, mas essa é uma impressão ainda sem estar em loco. Eu vou estar lá no julgamento acompanhando, passando flashes ali em tempo real, mas eu continuo com expectativa positiva no tocante à revisão da vida toda, e também com expectativa positiva no tocante ao 1209, a esse direito que é tão merecido para todos os vigilantes do Brasil. Pois cara vigilante, advogada, e nós estaremos, como já adiantou o meu querido Almir Reis, no dia 28, à tarde, acompanhando ao vivo, transmitindo o julgamento da revisão da vida toda, e Almir lá em Brasília, com flashes para a gente. Almir, sua palavra final, muito agradecido pelo coração que você tem, pela liderança na advocacia que você é, porque você junta tanta gente sempre para construir uma coisa melhor, né? Você, agora, o momento para a sua palavra final. Pô, meu irmão, veja, você sabe o carinho que eu tenho por você, você é um grande irmão que a vida e a advocacia previdenciária me deu. A gente está sempre junto, sempre esteve junto e vai continuar sempre junto, não só no campo pessoal, com a nossa irmandade, mas especialmente lutando pelos direitos sociais. Então, tenho certeza que tanto eu como o Ricardo temos lado. O que a gente quer aqui é defender os vigilantes. O que a gente quer, na verdade, é defender aqueles segurados que têm direito à revisão da vida toda, mas que, eventualmente, por uma construção política, podem ter o direito afastado. Então, a gente vai estar lutando, não só, na verdade, nos autos, mas também nos bastidores, para que, na verdade, seja feita justiça em favor de todos os aposentados, de todos os aposentados, de todos os pensionistas do Brasil. Valeu! Ficou ótimo.